Ser autodidata não é uma opção, especialmente quando estamos falando sobre aprendizado profissional, sobre aprender competências que são importantes em mercados dinâmicos como o desenvolvimento de software. Ser autodidata é uma necessidade, e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que, de uma forma ou de outra, costuma aparecer no meio dos profissionais de desenvolvimento de software, mas que ele pode ser entendido de uma maneira até mais ampla e servir para várias outras áreas. Nas áreas profissionais que não são regulamentadas, ou seja, que não exigem um diploma, como medicina ou direito, é comum que haja profissionais que tiveram uma educação formal dentro de espaços como universidades ou cursos técnicos e também outros profissionais que não passaram por esses espaços e que se consideram autodidatas. Seja qual for o seu caso, eu proponho que a gente faça hoje uma reflexão em torno desse termo, autodidata, e também uma análise de algumas armadilhas que podem estar em cada um desses caminhos. Então, para começar, eu quero que você se desvincule dessa visão rasa de entender um autodidata a partir dessa divisão de estar vinculado a uma instituição de ensino, à educação formal ou não. A gente vai tentar entender o autodidata como aquela pessoa que entende que ela é responsável pelo seu aprendizado. E essa visão, ela nos leva a uma armadilha que as pessoas que fazem uma faculdade ou estão envolvidas ali em algum outro curso podem cair, que é de delegar o seu aprendizado àquela instituição de ensino, àquele curso, e achar que basta ela estar ali, basta ela seguir aquelas orientações e passar em algumas provas, que ela vai estar preparada para todas as situações. Se você pensa assim, está na hora de mudar. Eu vou ilustrar esse caso a partir da minha própria experiência, visto que esse foi o caminho que eu escolhi, o de fazer uma faculdade. E olha só, mesmo antes de entrar na faculdade, se eu não tivesse tido esse senso de que eu sou o responsável pelo meu próprio aprendizado e também desenvolvido a habilidade de aprender, muito entre aspas, por conta própria, eu não teria conseguido passar no vestibular do IME, que é um vestibular dificílimo. Eu já falei aqui em outro vídeo no canal sobre o quão é importante você entender a sua situação, entender a forma como você aprende e conseguir gerenciar isso da melhor maneira para você atingir o seu objetivo. Muitas vezes as pessoas vêm pedir algum tipo de fórmula do tipo, quanto tempo eu tenho que estudar por dia? Será que eu consigo fazer isso em tanto tempo? E o mais importante é você conseguir compreender a sua situação e conseguir se desenvolver da melhor maneira dentro dela. Agora, olhando para o período da faculdade em si, apesar de eu estar numa instituição de ensino conceituadíssima, o Instituto Militar de Engenharia, a minha carreira não teria se desenvolvido da mesma forma se eu tivesse me limitado ao que as disciplinas no IME me ensinavam. Eu já contei aqui no canal sobre o trabalho de um disco voador, que foi muito importante para o desenvolvimento das minhas habilidades com programação e também para as oportunidades que eu tive para desenvolver a minha carreira. E apesar daquele trabalho ter relação com uma disciplina da faculdade, ele só aconteceu daquela maneira porque eu queria aprender coisas para além da faculdade. No período das férias do primeiro para o segundo ano, eu me lembro que eu estava com interesse em aprender sobre orientação a objeto e algumas coisas relacionadas à inteligência artificial e por alguma razão eu topei com a linguagem Java. E eu encontrei uma apostila da Kaelon que tratava sobre Java e orientação a objetos. E aquilo ali foi um material muito importante para mim naquele momento. Foi aquela apostila da Kaelon que me introduziu ao conceito de orientação a objetos e me permitiu fazer conexões com outros conhecimentos que eu tinha feito durante o primeiro ano, quando eu estava estudando programação em C. Dependendo de onde você é e de há quanto tempo você acompanha conteúdos sobre programação, talvez você não conheça o nome Kaelon, mas certamente você conhece o nome Alura. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira da Alura e eu venho aqui hoje te fazer um convite. Você quer aprender Python e Data Science? Então tem uma oportunidade legal para você começar a dar os seus primeiros passos nessa área num evento chamado Imersão Dados da Alura. Ele vai ser 100% online e gratuito e vai acontecer dos dias 3 a 7 de maio. Os pré-requisitos: ter um pouco de lógica de programação e de preferência já saber uma coisinha ou outra em Python. Mas se não manjar muito de Python, tá tudo bem também. Eu espero você lá. O link para inscrição vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você não sabia, a Kaelon faz parte do Grupo Alura. Então você pode ter certeza que eu estou recomendando uma plataforma de pessoas que fazem um trabalho sério, que já me ajudaram milhares de pessoas e podem ajudar você também. Além da minha experiência, eu também já trouxe aqui para conversar com a gente no quadro Olá Mundo o Diego Gonçalves, que é nosso colega de turma lá do IME e trabalhou no Facebook como engenheiro de software, sendo tech lead do Instagram. E naquela conversa, o Diego mostrou como foi importante para ele procurar desenvolver outras competências fora da faculdade, porque elas não estavam sendo desenvolvidas ali dentro daquele meio. E se ele tivesse se limitado apenas a disciplinas, a se formar, ele não teria passado para trabalhar no Facebook. Aliás, um grande diferencial que eu vejo entre as pessoas que estudaram comigo no IME é que, seja por algum desconforto ou por ambição, essas pessoas sempre estavam ali correndo atrás de aprender novas coisas.
Agora, analisando um pouco o lado das pessoas que não estão vinculadas a uma instituição de ensino, também existe uma armadilha muito grave e bem comum em que elas podem cair, que é achar que ela já tem experiência para saber o que deve ser aprendido e o que deve ser ignorado nesse momento. Ser autodidata é entender-se responsável pelo seu processo de aprendizagem, mas existe uma base que é necessária para que você possa continuar aprendendo. Se você simplesmente largar um bebê na frente de ótimos livros, a probabilidade dele aprender a ler sozinho e continuar aprendendo com aquele material é praticamente nula. Então, para cada etapa da sua vida, existe uma base de conhecimento que é necessária para que você possa continuar aprendendo a partir dali. E quando você está vinculado a um curso e a uma instituição de ensino, existem pessoas mais experientes que estão ali por trás daquele processo, selecionando materiais e desenhando um caminho para você seguir. Então, quando você opta por esse caminho mais independente, você pode cair nessa armadilha e se deparar com uma combinação dessas três situações. A primeira é ficar completamente perdida em meio ao mar de conteúdos que existem hoje em dia. Então tem muita coisa disponível, principalmente na internet, e tem muita coisa boa e muita coisa ruim. E às vezes as pessoas ficam perdidas e meio paralisadas, não sabem por onde começar. Às vezes começam uma coisa, não terminam, pulam para outra, ficam em dúvida se aquilo ali vai realmente levar elas para o objetivo que elas querem. Então, por essa inexperiência, elas ficam pulando e nunca conseguem se aprofundar, nunca conseguem terminar nenhum material. Perceba que foi muito importante para mim, naquela época em que eu estava ali na faculdade e que eu decidi estudar Java por conta própria, seguir aquele material, que era um bom material de referência, mas eu tive que seguir aquele material, todo aquele processo didático, para realmente poder absorver e aprender Java e orientação a objetos a partir daquilo. A segunda situação problema que você pode se deparar é você acabar evitando alguns materiais que são importantes, mas que o benefício não é visto de imediato. Então, por exemplo, uma pessoa que vai cursar uma faculdade na área de computação, ela muito provavelmente vai ver disciplinas de cálculo, de álgebra linear, de matemática, que é uma coisa que as pessoas costumam tentar evitar. Então a gente tem um problema grave na educação básica, inclusive eu estou fazendo um projeto de revisão de matemática elementar lá na Twitch, toda sexta-feira, por conta disso. E algumas pessoas acabam optando por um caminho mais independente de estudo, tentando mirar naquilo que elas veem o objetivo imediato e deixando de lado esses outros conteúdos que são importantes, mas que elas estão tentando evitar ali por algum receio, por de repente sentirem mais dificuldade. E a terceira situação que pode ocorrer é a que se relaciona com aquilo que eu comecei aqui falando, que é a de você não ter uma base ainda para conseguir estudar de maneira independente aquele conteúdo. Então é muito importante que você entenda como que você aprende, para que você possa tirar melhor proveito disso. E que você também entenda quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Onde é que você tem uma deficiência, onde que de repente você tem que fazer uma revisão, voltar para começar constituindo ali uma base e conseguir avançar em um momento que você pode se sentir um pouco mais travado. Seja qual for o caminho que você escolheu seguir, é importante você perceber que o conhecimento ele modifica você enquanto pessoa. É com essa perspectiva que você deve estudar. Você não deve buscar o conhecimento apenas para decorar uma informação, passar numa prova ou replicar um padrão simplesmente porque vão te pagar por aquele resultado. Você deve buscar o conhecimento para desenvolver o seu pensamento crítico, a sua autonomia, inclusive para ir atrás de mais conhecimento. E é por isso que ser autodidata não é uma opção. É quase que uma necessidade mesmo. Todo mundo tem que ser capaz de se apropriar do conhecimento para desenvolver sua autonomia. O maior exemplo de algo que aprende, orientado a replicar padrões, é o de uma máquina. E se você está fazendo tudo da mesma forma que uma máquina faria, você pode ser substituído por ela. E se você quer se juntar a nós na missão de ajudar mais pessoas a terem acesso a uma educação de qualidade, desenvolverem sua autonomia e pensamento crítico e experimentarem mais oportunidades, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.